Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus Santo, Deus amado, Deus querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, Pai, mais uma vez nessa campanha de oração. Já queremos te agradecer por esse momento precioso de iniciarmos o 5º dia dessa campanha. Espírito Santo, reforma a minha casa. Eu não sei meu irmão, eu não sei minha irmã, mas eu, meu Pai, já tenho visto mudanças significativas em mim. Aquilo que antes meu Pai me incomodava, por esses dias já não tem me incomodado tanto. Aquilo que antes me entristecia, por esses dias, Pai, tem sido indiferente. Pai, eu já estou sentindo o Teu Espírito falar comigo e retirar de mim coisas que, muito provavelmente, me prenderia, me manteria, meu Pai, retida na porta estreita. Eu já tenho visto e sentido, meu Pai, o quanto é importante ser indiferente a algumas atitudes e comportamentos que não valem a pena pensar, carregar dentro de nós. Eu já tenho sentido o Teu Espírito Santo trabalhar de uma forma toda especial na minha vida, Pai. E eu quero te agradecer por isso. Quero te agradecer, meu Pai, porque é gratificante ver o Teu agir dentro de mim. Eu tenho certeza que não sou a única. Meu Pai, eu quero pedir que o Senhor, se as pessoas ainda não foram tocadas, que elas sejam tocadas nesta noite. Que o Senhor possa fazer algo diferente acontecer. Que o Senhor possa ministrar, meu Pai, além das minhas palavras, no coração do meu irmão, no coração da minha irmã. Porque as palavras, meu Pai, o vento leva, mas o efeito que elas têm permanece para sempre. Meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor trabalhe poderosamente, mas trabalhe mesmo no coração e na vida de cada um de nós. E eu quero que o Senhor comece transformando o nosso temperamento, transformando muitas das vezes, a nossa forma de ser pecaminosa, que achamos que temos razão quando deveríamos esquecer a razão e buscar ser feliz. Queremos ser transformadas por Ti, como homens e mulheres na Tua palavra foram transformadas, Pai. E as histórias, os relatos bíblicos vão contar. Queremos ser mudados, queremos ter testemunhos fortes. Não queremos mais viver com os testemunhos das pessoas. Queremos ter a nossa história forte, testemunho bom, testemunho, meu Pai, cheio da Tua graça, da transformação do Teu poder, para contar. Como Tu transformaste a vida de Jacó. Jacó, meu Pai, como Teu filho ministrou, ele foi transformado por Ti. E o Senhor tem falado tanto nesse período de reforma à minha casa sobre personagens da Tua palavra que tiveram a vida transformada, mas só tiveram, Pai, porque permitiram. Porque aqueles que não permitiram, não tiveram. Pai, hoje eu quero falar de Pedro.
Eu quero falar, meu Pai, do arrependimento de Pedro. Porque Pedro se arrependeu de ter negado a Ti. E nós, meu Pai, se nós nos arrependermos, nós não teremos o Teu perdão. Porque, meu Pai, nós não podemos garantir que o mesmo aconteceu com Judas, porque, muito embora ele devolveu as moedas, podemos entender que o que ele sentiu foi remorso. Mas Pedro não. Pedro, ele se arrependeu, ele se amargurou no arrependimento. E eu quero mencionar, meu Pai, um pouco sobre esses dois homens. Por que um teve a vida transformada e perdoada e o outro teve o fim da sua vida? Embora, meu Pai, se tratem de pecados diferentes, com diferentes consequências de motivação, ainda assim precisamos observar que ambos, Judas e Pedro, se sentiram desgostosos, decepcionados, entristecidos, amargurados após a prática do pecado. Tanto Judas quanto Pedro, eles se sentiram mal. Judas se sentiu mal por ter vendido o Senhor, devolveu o valor que ele recebeu. Pedro se sentiu mal por ter te negado. Saiu e foi chorar amargamente. Judas, pai, reconhecendo que havia pecado, ele tentou consertar o erro dele. Ele tentou devolver as moedas que havia recebido para te entregar. Mas não conseguiu. Não conseguiu porque já era tarde. Isso nos faz refletir de que tem comportamentos e atitudes que tomamos que, quando chegarmos a nos arrepender, pode ser tarde demais. Quem sabe o Senhor já terá voltado, buscado a tua noiva e pessoas terão ficado para trás. Pai, Pedro, ao ouvir cantar o galo, ele saiu do pátio, do sumo sacerdote, onde o Senhor estava, onde o Senhor, meu Pai, falsamente era acusado, onde o Senhor, meu Pai, amargamente chorou, onde o Senhor sofreu dores por nós. Pedro, ele sai dali arrependido. Ele sai dali desesperado. Ele sai dali, meu Pai. Eu acredito que tanto quanto Judas, desejando a morte. Mas, por algum momento, ele refletiu. E nós precisamos refletir, meu Pai, que mesmo quando nós pensamos que é o fim, ainda há esperança. Judas, ele se despertou para o pecado que cometeu, e ao perceber que o Senhor já havia sido condenado, partiu para pôr fim na sua vida. Pedro despertou só quando ouviu o galo cantar. Ele estava vendo o Senhor passar por tudo, o Senhor já estava preso, mas ainda assim ele meio que parece que acreditava que um milagre pudesse acontecer, afinal ele já tinha visto o Senhor fazer tantos. Mas quando o galo cantou e ele se lembrou das suas palavras, nesse instante ele se desespera, a ficha meio que cai.
Pai, que nós não venhamos esperar o galo cantar para entender que quantas vezes nós estamos te negando, recusando os teus ensinamentos, recusando a transformação e a reforma que o Senhor quer fazer na nossa vida. Mas que venhamos permitir o quanto antes. Eu não sei quantas pessoas estão acompanhando essa oração, essas orações da meia-noite, Pai, mas o pouco que seja, que possam ser edificados e transformados, Pai, nessa campanha. Porque, meu Pai, aqueles que não tiverem, terão que ser de qualquer jeito mudado, porque quem está ao redor deles serão mudados, e com mudança, mudança gera mudança. Só que uma mudança que de repente poderia ser uma mudança edificante para melhor na vida de todos, para uns que estão participando desta oração será para melhor, para outros será uma obrigação, será uma mudança forçada, porque as coisas não ficarão mais como estão ao redor deles, porque o Senhor estará reformando a casa daqueles que estão participando. Oh, meu Pai, que aqueles que não estão e que começaram hoje, que ouvirem essa oração hoje, possa dar continuidade, voltar atrás, ouvir as outras orações e continuar nessa campanha, para que tenham também as suas casas reformadas, transformadas por Ti, meu Pai. Porque às vezes a gente lança uma campanha, o povo acha que é brincadeira, não leva a sério e querem mudança de vida, querem transformação, mas não querem pagar preço. Quer esperar ouvir o galo cantar. Só que depois que o galo cantou, não tem jeito mais. Depois que o galo cantou, já estava consumado o pecado de Pedro. Ele lembrou do que o Senhor havia falado. No entanto, não podemos esquecer da semelhança entre as atitudes dos dois discípulos, porque os dois pecaram de igual forma. Pecaram contra Ti, Jesus. Ao perceber seus pecados contra Ti, Judas e Pedro e Judas têm atitudes opostas. Porque Judas sente remorso. Pedro chora amargamente, demonstrando arrependimento. Judas, por ter sentido remorso e não um verdadeiro arrependimento, procura consertar o erro do jeito dele. Recorre à lei e afirma ter traído um sangue inocente. Devolve a moeda para poder receber o perdão. Só que quando ele entende que é dito a ele que não tem mais jeito, que o que ele fez ia ter preço pro resto da vida dele, ele, muito provavelmente pensou, agora não tem jeito, eu não vou conseguir viver o resto da minha vida com esse peso de ter vendido do sangue de um inocente nas minhas mãos. E ele sai dali com o intuito de enforcar-se, de pôr fim à sua vida. Porque ele estava com as mãos sujas de sangue e do teu sangue. Pedro, apesar de reconhecer o terrível pecado que ele cometeu, ele chora muito. Mas não quis resolver tudo do jeito dele, nem recorreu ao legalismo da lei, mas recorreu à graça, ao perdão do Espírito que vivifica. E essa é a diferença entre Pedro e Judas. E essa é a diferença, meu Pai, muitas das vezes, entre muita gente. Até se arrepende, mas querem consertar as coisas do seu jeito e não do jeito que a tua palavra ensina. Querem fazer as coisas do jeito que eles acham certos,
e não do jeito que a tua palavra manda, determina e orienta que seja. Pedro, após ter negado o Senhor, mesmo tendo afirmado que ao próprio Senhor que seguiria o Senhor até a morte, e se fosse necessário morreria por ti, ele se arrependeu profundamente nas Judas, que te beijou a face e te entregou como um prêmio na mão dos teus algozes para a morte. Ele decide assumir a missão dada e por fim em sua própria vida. Pai, que nós sejamos Pedro, que possamos abrir o coração e pedir: reforma a minha vida, Pai, reforma a minha casa. Eu peco contra ti todo dia, eu peco por palavra, eu peco por pensamento, eu peco por ação. Eu te nego quando deixo de ir na igreja para poder satisfazer qualquer outro desejo da minha carne, da minha vontade, por cansaço, por qualquer outra coisa que eu poderia deixar para estar na tua casa. Eu te nego quando alguém pergunta algo, quando eu sento do lado de um necessitado, não falo do teu amor. Eu te nego quando eu não leio a tua palavra, não oro, não faço, não acompanho as campanhas, não ouço as minhas autoridades constituídas, não respeito, não obedeço. Eu peco, eu te nego. Mas eu estou arrependida, eu quero que o Senhor reforme a minha casa, me perdoa, me ajuda a melhorar, me ajuda a recomeçar. Porque apesar de eu te negar nisso tudo, eu estou arrependido, eu estou arrependida. E assim, meu Pai, Pedro também estava presente junto aos demais discípulos. Ele não abandonou, muito embora ele foi para o mar, mas ele continuou o contato. Nós precisamos também nos unir mais, para que o Senhor possa reformar a nossa casa. Que o Senhor, meu Pai, venha fazer mudança em nossas vidas. Judas já não podia chegar perto de ti, dos discípulos, porque temia que os discípulos pudessem fazer com ele depois deles ter te negado, Pai. Te traído, Pai. Pai, além do arrependimento, precisamos corrigir os nossos atos impensados. E rogamos a Ti nesta noite que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza a isso. Assim como Pedro buscou em Ti força e fé para seguir em frente, no arrependimento, escolheu o arrependimento e permaneceu em Ti, pedimos que faça conosco, que nos ajude a buscar em Ti, reforme a nossa casa. E que possamos perceber então, que não importa a gravidade do pecado que cometemos, mas nós escolhemos nos arrependermos de todas as nossas transgressões, porque acreditamos no Teu perdão. Optamos por escolher, meu Pai, renunciar ao nosso pecado e buscarmos retidão diante de Ti, Senhor. Essa é a oração de hoje que eu ministro sobre a campanha Reforma Minha Casa, para a minha vida, a vida da minha filha e a vida de todos que estão acompanhando esta campanha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.